Nem o Jorge Jesus tem esse direito, na minha opinião, se ele voltasse hoje. Com todo o que ele fez no Flamengo. Oportunista, até de gente que falou, não, ele vai ser um grande técnico. Como é que você pode afirmar que ele vai ser um grande técnico, gente? O cara fez 2 jogos. Ah, mas não dá pra jogar sem centroavante. Tá sim. Gabriel e... Aliás, Gabriel nem centroavante é. Não jogou nada desses 2 jogos, gente. Jogou nada. O que ele fez? Justamente porque era a véspera da eleição para vereador. Tipo, vai que os gabizetes votam em mim, né? Fala comigo, nação. Me ajuda. Nação, vamos reagir a um vídeo do Pilhado e o Mauro César Pereira, onde ele fala sobre a possível renovação do Gabriel. Olha só o que ele fala. O programa é Jovem Pan Esporte, link aqui embaixo. Tamo junto, nação. Me ajuda. Pereira falando sobre a situação do Gabigol com o Flamengo e agora ele está falando que o Felipe Luiz pediu a renovação. Né, Mauro? Eu não sei se pediu. Estão dizendo que sim. Eu tenho minhas dúvidas se ele pediu. Não me parece correto ele em 2 jogos pedir a renovação de um jogador tão caro. Não me parece esse o papel do Felipe Luiz. Eu até fico curioso. Será que ele pediu mesmo? Sei lá. Uma coisa é ele escalar o cara que está disponível, outra é pedir para renovar um contrato de um jogador caro que quer um contrato longo, sabendo que ele está em uma fase há 2 anos, praticamente. Isso não é o papel do Felipe. Vou mais longe. Nem o Jorge Jesus tem esse direito, na minha opinião, se ele voltasse hoje. Nem o Jorge Jesus, com todo o que ele fez no Flamengo. Isso é decisão do clube, gente. Então, se o técnico errar numa avaliação e pedir a contratação de um jogador caro, vai lá e faz porque ele pediu, isso não é profissional e tem que mudar no futebol brasileiro. O técnico pediu, então, não, tem que avaliar. Tem que ter gente qualificada para isso, né? Então, o técnico cisma com o jogador, é o caso do Alan, que não é mau jogador, mas está mal no Flamengo. O São Paulo queria porque queria. Os caras foram lá, insistiram, até tirar do Atlético. Poderiam ter feito a proposta inicial, o Atlético pediu muito dinheiro, São Paulo, não vou te dar o Alan, escolha outro. Está muito caro, não vou fazer esse investimento, nós achamos que não vale. Pronto. Não, foram lá e contrataram, porque ninguém avalia nada. Ninguém tem capacidade, parece, de fazer uma avaliação mais profissional, é o que parece. E no caso do Gabriel, não tem o menor cabimento falar em renovação de contrato. Já tem essa fantasia de que ele jogou bem esses 2, jogou nada desses 2 jogos, gente. Jogou nada. O que ele fez? Ficou em impedimento 5 vezes, perdeu um gol feito contra o Bahia, fez um gol impedido contra o Corinthians, estava impedido. Tocou 15 vezes na bola contra o Corinthians, 9 contra o Bahia. 9. E ele nunca foi um centroavante esperar a bola. Esse foi um atacante que vem buscar jogo. Ele não consegue jogar, gente. Ele não está conseguindo jogar. Se voltar a jogar, aí a gente muda o discurso, claro. Mas até agora não. E essa história de minutagem, não dava minutagem. Ia tirar o Pedro do time, ia tirar o Cebola do time, ia tirar o Luiz Araújo do time. Todos esses jogando muito mais do que ele. Ele ficou barrado por 3 técnicos, Vitor Pereira, Sampaoli, o Tite o herdou na reserva, porque ele não merecia ser titular. E está jogando agora por 2 razões, na minha opinião. Uma, o Pedro está machucado. E o Carlinhos não se prova e nem poderia jogar na Copa do Brasil, que foi a estreia do Felipe Luiz. E a outra, não é meio que uma brodagem. O Felipe é amigo do cara, gosta do cara, subidamente, quer dar uma chance para ele. Agora, se ele continuar jogando essa bolinha que está jogando, vai ter um momento que ele vai ter que buscar outras alternativas. Vai usar o Lohan de falso 9, o Arrascaeta de falso 9, vai jogar sem centroavante, vai buscar outra solução. Mas não dá para jogar sem centroavante? Tá sim. Gabriel e... Aliás, Gabriel nem centroavante é. Gabriel e Bruno Henrique era uma dupla de atacantes. Nunca foi uma dupla com um centroavante. Nenhum dos dois é centroavante. Nenhum dos dois é o papel do Pedro. O único jogador do elenco do Flamengo que faz o papel do Pedro, obviamente não faz tão bem, é o Carlinhos. É que é 9 mesmo. Ninguém é 9 ali, 9, típico de área. E outra coisa, como é que era o time do São Paulo, campeão mundial? Palinha e Raí, né? Tinha centroavante? Milha? Não tinha centroavante. Tem vários times na história do futebol que não tem um 9 de área. O Flamengo foi campeão com... Foi Carlinhos, o Tite, sem centroavante. Da Libertadores, sim. Da Libertadores, né? Sim. Alex, Danilo, Jorge Henrique e Sheik. Não tinha homem de área, exato. Então, assim, você pode jogar de várias formas. E o Felipe Luiz vai ter que encontrar uma solução se ele não convencer. Está dando oportunidade, deu 2 jogos para ele. Na minha opinião, não mudou muita coisa. Se ele ouvi de uma pessoa do Flamengo ontem o seguinte: não, mas ele fez umas boas movimentações. Eu falei, amigo, você tem um dos jogadores mais caros do país para fazer algumas movimentações. O que ele tem que fazer é participar das jogadas, é dar uma assistência, construir uma jogada, fazer um gol. Agora, o centroavante nem ele não cabeceia, ele não faz pivô, ele não é referência, não chuta com a perna direita. Ele tem outros predicados. E, assim, não fez nada de diferente desses 2 jogos. Uma enorme boa vontade, uma narrativa maluca de que voltou a jogar bem, que é uma piada isso aí. E acho também o seguinte, o Felipe Luiz, as pessoas acham que eu sou contra. Eu sou contra. Apenas eu não embarco nesse oba-oba oportunista, até de gente que falou, não, ele vai ser um grande técnico. Como é que você pode afirmar que ele vai ser um grande técnico, gente? O
cara fez 2 jogos. E o Felipe Luiz precisa se firmar também, né? Ele tem que se firmar. Eu acho até uma sacanagem com ele, você antes do tempo, falar que ele vai ser um grande técnico, porque se amanhã tiver 2 jogos ruins, vai ter o mesmo cara que fala bem, vai dizer que ele, fogo de palha, é mais um, não sabe nada, é isso que vão dizer. E não é isso. Apenas ele não tem ainda nem tempo de mostrar. Se ele conseguir uma boa sequência, tipo, olha, 5 jogos, 7 jogos, 8 jogos, 10 jogos. Não, o cara está fazendo um trabalho muito bom, o time evoluiu. Ele deu umas mexidas no time, ele deu o seu toque pessoal, claro que sim. Mas nem teve tanto tempo de treinar. E agora, até tendo um tempo maior, mas tem vários jogadores que foram para as seleções. Tem jogador no Chile, tem jogador no Equador, tem jogador no Uruguai, tem jogador no Brasil. 4 seleções tiraram os jogadores do Flamengo, que são 7 atletas ao todo. E só não são 8 porque o Vinha está machucado, então seriam 8. Ou o Pedro machucado seriam 9, né? Pelo menos, que o Pedro seria chamado, o Vinha também, provavelmente, se não estivessem lesionados. Então é muito jogador fora. Mesmo assim, ele pode, nesse período, treinar os outros. Ele pode colocar alguns jogadores nas posições dos que estão fora e simular uma situação. Eu não acredito, Felipe Luiz. Chegou lá na diretoria e falou também não. Tem eleição. Também não. O Renan vai com o Gabriel. Até pelo seguinte, seria ele assumir uma responsabilidade que não lhe pertence. Ele tem já uma carga de responsabilidade grande que é fazer o time jogar. É um técnico ainda sem experiência. É um desafio. Tá? Mas vamos combinar. Ele vai trazer para ele essa bucha. Amanhã, não vamos porque o Felipe pediu. Botei para rogar, se está jogando bem, cabe a vocês. É lógico. E outra coisa, não é nada profissional essa relação. O técnico pediu, eu vou renovar. Como falou o Marcos Braz na entrevista na live lá com a repórter Raíza Simplício, ele agora é novos ares. É brincadeira isso, você fala em renovar, porque tem novos ares que mudou o técnico. Isso não existe, gente. Isso é um amadorismo insuportável e incompatível com o futebol atual. É por isso que o Flamengo está nessa situação, brigando para ganhar um títulozinho importante depois de um ano de fracasso que foi ano passado. As decisões são tomadas na forma da orelhada, na mamãezada, sabe? Não é uma coisa técnica, séria. Tem gente qualificada para isso lá dentro? Tem. Mas acabam decidindo na martelada. Não, vai ser assim? Isso não existe. E a própria palavra do Landim me parece bem cautelosa com relação a isso. Ele não vai falar publicamente, acho eu, não queremos o Gabriel, já desistimos dele. Por quê? Ele sabe que parte da torcida, ou do eleitorado, em consequência, né, daqueles que são sócios, talvez ainda acredite que o Gabriel possa ser o Gabigol. Então, nesse momento, seria até pouco inteligente da parte dele falar isso. Então, o que ele fala? Não, estamos avaliando. Vou aguardar mais 11 jogos do brasileiro. Isso, vamos avaliar no final. A Copa do Brasil pode ser 3 ou pode ser 2. Exato, se ganhar o candidato dele, talvez ele participe lá da decisão, né? Porque ele vai ter influência, vai ser o CEO. Se o Dunst ganhar, então ele vai participar da decisão. Se imagino que sim, né? Vai estar lá discutindo com o renova ou não renova. Quanto custa, quanto tempo e tal. Se ele não for bem, não melhorar, acabou, já foi eleito ou não foi, resolve a vida, acabou e ponto final. É isso. Muita gente acha até que o Braz falou esse negócio com a Raíssa, justamente porque era a véspera da eleição para vereador. Tipo, vai que os gabizetes votam em mim, né? Muita gente acha, não sei se foi isso, muita gente acha isso. Que o Braz mandou essa em função disso. Agora, o Gabriel está tendo oportunidades. Agora tem que jogar, né? Olha só, ele jogou o jogo inteiro contra o Atlético, último do Tite, né? Jogou quase todo o segundo tempo lá no Uruguai. Ele jogou como titular contra o Corinthians e jogou 73 minutos contra o Bahia. Os últimos 4 jogos, ele ficou muito tempo em campo. E tem essa semana toda para treinar, para condicionar mais ainda. Exato, ficou muito tempo em campo. E contra o Peñarol, ele perdeu a chance. A jogada no final do jogo do Matheus Gonçalves era só ele dar uma desviada na bola e ele furou. A bola passou na frente dele. O Matheus cruzou, bateu cruzado. Se ele dá um totozinho na criança ali, ele tira do Aguerre e faz o gol e empatava e ia para os pênaltis. E ele ia bater pênalti depois, poderia até classificar o time, imagina. Ele teve a chance. Contra o Corinthians ficou impedido, porque ele fica toda hora impedido. Gente, ele ficou 5 vezes impedimento de 2 jogos com o Felipe Luiz. 5 vezes impedido. É impressionante. E o gol que ele perdeu contra o Bahia é um negócio que não dá para entender como ele perdeu aquele gol. Ele estava inteiro na jogada e perdeu o gol. Então, assim, eu acho que ele não melhorou. Tem que continuar treinando, trabalhando e aproveitar. Agora, cabe ao Felipe dar a oportunidade dele até um determinado momento e buscar alternativas para jogar sem ele com outro jogador na função. Então, Nação, ele fala aí que a decisão política, né, do presidente do Flamengo de renovar ou não renovar. O próprio presidente disse que vai aguardar, né, o final da temporada para reavaliar. O Mauro César também ele critica, né, a atuação do Gabriel, que ele não anda muito bem. Já tem 2 anos que ele não vem atuando bem. E a gente viu essas 2 partidas que ele jogou basicamente inteira, né?
Eu vi um pouco do Gabriel antigo, entendeu? Eu acredito que com o Felipe Luiz, conforme eu já falei nos outros vídeos, passa dia a dia, a alegria tá voltando. Ele precisa de um gol. Quando ele comemorar o gol com a nação ali, cara, ele sentir, voltar aquele prazer de fazer o gol, cara. Eu acredito que o Gabriel vai voltar a ser o Gabriel de antes. Claro que o Gabriel ele nunca foi participativo, mas ele sempre deixava o golzinho dele lá, umzinho, doisinho, fazia bons cruzamentos pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique também fazia gols com os cruzamentos dele. Ele participava bem, articulava bem as jogadas. Só que agora, com um tempinho que vai ter por causa dessa data FIFA, o Felipe Luiz deve treinar um pouco melhor o time em campo, deva dar novas funções. De repente, vai que dá certo, né? Sobre o contrato do Gabriel, vamos esperar vencer para poder conversar se vai renovar ou não. E eu também até acho justo pela situação que ele está. E falando sobre o contrato, quando deram o 50% de aumento para ele, poxa, você receber 50% de aumento, que para o salário dele é alto a beça, e você não está nem jogando, e você não aceitar, a gente também tem que ver os dois lados, né? E em relação ao futebol, o Mauro César fala que ele não está jogando nada. Ele fez poucas articulações, muito poucas, e não participa muito da jogada. Agora, assim, na minha opinião, ele precisa de minutagem. Todo mundo fala, minutagem, cara, se ele fizer um gol, um gol, cobre isso aí, nação. Se ele fizer um golzinho, sentir aquele fervor da torcida, a galera gritando o nome dele, ele comemorando junto com os companheiros ali, cara, vai voltar tudo que era antes, cara. Talvez até melhor, porque o cara tá mais alegre, sabe? De repente, cara, tudo muda. Com um golzinho, tudo muda. Então, nação, fala comigo. Ele deve ou não deve renovar? Vamos bater um papo aqui. Dê sua opinião. Se sim, por que ele deve? E se não, por que ele não deve renovar? E outra coisa, nação, se inscreve no canal, ative o sininho. Se você puder aí se inscrever, não paga nada, é 0,800. Nação ajuda a nação. E tamo junto, nação. Me ajuda, nação!